princípio da polaridade. O princípio da polaridade eu sempre ilustro com o termômetro. Ele diz que semelhante de semelhante são iguais em natureza e diferentes em grau. Então, se você pega, por exemplo, o calor dentro de um termômetro e o frio, eles são variações de uma mesma realidade, que é a temperatura. Uhum. Portanto, como eles são variações de uma mesma realidade, você pode permutar um pelo outro. Você pode esquentar o frio, você pode esfriar o calor. E Uhum. esses atributos são relativos também dentro dessa escala. Se eu pego uma coisa que eu considero quente, se eu subir um pouco mais diante desse calor, esse aqui se torna frio. Então, essas coisas podem ser permutadas de um lado para outro se são de uma mesma natureza. Da mesma Perfeito, De natureza, uma mesma perfeito, natureza. Você não perfeito. pode trocar o frio pelo macio, são 2 coisas Com diferentes. certeza, é. não é a Mas o mesma natureza. Isso, mas o Uhum. frio pelo quente. Então, quando você entra dentro de um espectro de consciência humana, você pode deslocar a sua consciência de uma polaridade para outra, por um ato de vontade. Macio Uhum. pelo duro. Isso, você pode, por exemplo, dentro de um espectro de fenômenos afetivos, deslocar um ódio num amor. Com certeza, Perfeito. com certeza. Simplesmente focando na polaridade oposta e acelerando a sua vibração até chegar Vibração. lá. Uhum. Né? Essas 2 coisas são permutáveis. Então, em qualquer polaridade onde você se localize de uma maneira desfavorável, ou seja, eu estou com um sentimento de ódio, isso não é favorável para a minha evolução. Eu posso Uhum. trabalhar através de um ato de vontade para trocar essas polaridades. Ativamente, né, a Isso, de minha tal maneira vontade. que você reconstrói a si próprio. Uhum. Todas as polaridades que não são favoráveis para o crescimento humano, para a expansão de consciência, podem ser revertidas para o outro lado, por um ato de Perfeito. vontade. De tal maneira, como diz aquele verso tão Uhum. interessante, as pessoas precisam te conhecer novamente. E você vai revertendo todos os elementos que te limitam. Uhum. Uhum. E esse é o princípio da polaridade. Aí vem o ritmo. O ritmo fala do pêndulo.